Oiê, bem? Mais um vídeo. Nossa, alfabetização, o que fazer na escola. Esse vídeo veio a partir de muitos pedidos, né? Os meus inscritos, os meus seguidores pediram um vídeo sobre alfabetização. Aquele vídeo que mexe um pouquinho nas feridas, mas que o professor passa a entender um pouco sobre o processo de alfabetização. E quem fez foi eu mesma, Cleusa Passos, e aqui estou para lhe servir. Vai logo se inscrevendo se não é inscrito, né, gente? Poxa, assistiu? Dá um like, tá bom? Vamos lá, então. O que é importante saber sobre fonologia e ortografia do português do Brasil? Bom, gente, do Brasil, porque não existe só o português do Brasil. E esse vídeo também ele vai para todo mundo, né? Tem algumas pessoas que são conhecidas minhas que estão fora do país, às vezes passeando, nem não quer perder o meu vídeo. Por isso, né, tem lá o colega que já é de lá. O português é um sistema de escrito alfabético e utiliza as letras do alfabeto latino. A partir do novo acordo ortográfico da língua portuguesa, o alfabeto utilizado no português brasileiro passou a ter 26 letras. Entre os sistemas de escrita existentes no mundo, há os sistemas que representam os morfemas, as sílabas e os fonemas. Os morfemas são as menores unidades de significado. As sílabas são unidades fonológicas que formam as palavras e os fonemas, menor unidade de som que contribui para contrastes nos significados. Então, os sons do português brasileiro. Mas antes, eu quero deixar bem claro que a alfabetização é uma formulação de hipóteses sobre a escrita, reflexão sobre a relação entre a fala e a escrita, uso da consciência fonológica. E o princípio alfabético, a relação fonema-sons e os grafemas, as letras, no caso, tá bom, gente? Então, quando eu falo em grafemas, vocês pensem nas letras, nas sílabas, tá bom? Só para vocês entenderem melhor. E os sons do português brasileiro são dois níveis, que é o fonético e o fonêmico. O que é o fonético? Ele representa a fala em termos de fones, que são as unidades mínimas do som. E o segundo é o fonêmico, em que sons são descritos como fonemas. Então, as línguas se diferem em relação a quais sons em particular. Constituem fonemas distintos ou são apenas variação do mesmo fonema. Essa aqui, muito importante. E essas dicas falam sobre a escrita representada por fonemas, o que todo professor deve saber. Então, gente, ler e escrever em sistemas alfabéticos é muito exigente para as crianças. Então, gente, as crianças elas precisam entender que as letras têm valores sonoros fixos e que alguns fonemas podem ser representados por mais de uma letra. Nem todas as letras podem ocupar posições no interior das palavras e que nem todas as letras podem vir juntas de quaisquer outras. Nossa, isso é complicado, né? Como que a criança vai aprender isso? Ele tem que aprender que as letras têm valores sonoros fixos? Tem alguns fonemas que podem ser representados por mais de uma letra? A criança que não sabe ler e escrever, ela tem que entender isso? Nessa ocupação de posição da letra no interior da palavra, ela tem que entender? Sim, gente. Claro que ela não vai entender como você agora está entendendo como professora ou professor. Mas a criança ela tem que entender no momento que ela entra no processo de alfabetização. Por exemplo, a maior
e melhor referência da criança para ela entender a escrita, a leitura, é o próprio nome. Então, quando o professor começa o ano já mostrando à criança que ela é representada pelo nome dela, quando ela pede para que todos os alunos numa roda falem o seu próprio nome, se apresente, ela já começou a alfabetizar e a criança começa a entender. Então, quando o professor, naquela primeira semaninha de aula, ele já começa a pedir para que o aluno troque as fichas, que ele entregue as fichas com o nome dos alunos, aleatoriamente, sem descobrir quem é a criança que pegou o nome de quem, e pedir que coloquem no chão e que cada criança troque, ou que a criança entregue para quem é o dono, ele vai começar a observar aquelas letras. E aí sim, ele vai descobrir que nem todas as letras podem ocupar posições no interior das palavras. Isso tudo a criança vai aprendendo com essa aprendizagem que o professor coloca como referência o nome da criança. Uma letra pode se repetir em diferentes palavras e até no interior de uma mesma palavra. Então, gente, nós sabemos que para escrever, o aluno vai entender que as letras se repetem, né? Vai entender, por exemplo, ele começa com apenas o seu nome, vai descobrindo os sons e a própria letra, que as letras se repetem porque os sons também estão se repetindo. Uma letra pode se repetir no interior de uma palavra, mas não no início de uma palavra. Nossa, difícil isso, né? Difícil, né, gente? Quando a criança começa a perceber que eu posso escrever 2 R's no meio da palavra, mas não posso escrever 2 R's no início da palavra. A ordem das letras no interior de uma palavra não pode ser mudada. Então, quantas escolas que hoje possuem assim vários alfabetos, né? Caixas e caixas de alfabeto, ou palavras cortadinhas na cartolina, as letras cortadinhas na cartolina mesmo, e o aluno tem que colocar na ordem, o seu nome mesmo. O professor de alfabetização sempre deve ter uma caixinha com o nome da criança, com as letras do nome da criança, com as sílabas do nome da criança, e cada caixinha dessa vai ter uma utilidade durante o ano no processo da alfabetização. E ele vai perceber que para falar Rafael, o R vem primeiro e o A vem depois. Se colocar o A na frente e o R depois, não está na ordem e a leitura fica diferente. Isso ele vai percebendo. Também percebe que a letra H no início de uma palavra não corresponde a nenhum fonema. Que por isso que a gente fala, até a gente lá na alfabetização brinca, fala que é a letra muda, né? Porque lá no início o H não tem fonema, não apresenta nenhum fonema, porque não apresenta som. E também o professor sabe que nós temos os sinais diacríticos da língua portuguesa. Quais sinais são esses? Então, é importante que o professor conheça esses sinais e às vezes sabe que são sinais, mas não sabe o nome, sinais diacríticos. É importante que o alfabetizador saiba as palavras adequadas dentro do processo de alfabetização, para quando ele estiver lendo o livro, ele não se perca na leitura por causa de uma palavra desconhecida. Então, nós temos o acento agudo, né? Parábola, e geralmente esse acento aparece nas vogais A, E, I,
geralmente indica a sílaba tônica de cada palavra e indicar a pronúncia aberta das letras e o O, em e O, né, gente? Depois a gente vê o som, então, o sinal grave. Que sinal grave é esse, gente? A. Então, é a crase, né, gente? Que também recebe o sinal grave, que é a crase, que indica o quê? O que acontece com a crase? Indica a contração da preposição para com outra palavra gramatical que se inicia com a letra A. O acento circunflexo, que é um sinal também, vem aqui em avô, pavê, tâmara, e é usado nas vogais A, E O. E indica também a sílaba tônica e uma diferenciação na pronúncia. O tio, né? É lã, põe, mãe. Ele é utilizado nas vogais A, O, então seria an, on, né? Indica nasalização no som da palavra. Então, indica que é nasal, o som é nasal. Então, é importante no processo de alfabetização que a criança não vai saber que é uma nasalização, mas o professor tem que saber que a criança, naquele momento que ela vê o tio, ela tem que pronunciar um som nasalizado. E depois nós temos a cedilha, outro sinal, cabeça, açúcar. É só usado na letra C, né, gente? Nas vogais A, O, U. E os sons de S e não de K, né, gente? Quando a letra C tem os sons de S, é claro. Escrita de um sistema alfabético. Bom, gente, conforme vimos, né, o aprendizado da linguagem escrita para as crianças pode ser algo bastante complexo. E a aprendizagem formal da linguagem escrita num sistema alfabético, como é o caso da língua portuguesa, exige dos leitores a consciência de que a escrita representa uma sucessão de unidades fonológicas através de grafemas, que são unidades gráficas como letras ou conjunto de letras. Então, essa consciência exige também a compreensão de que há uma correspondência entre essas unidades no uso oral e na respectiva representação escrita. Uma criança que ainda não entendeu o princípio alfabético pode acreditar que sofá e cadeira se escrevem de forma parecida por servirem no mesmo propósito, ou que trem deve ser escrito com muitas letras porque é um objeto grande. Então, olha como é bem complexo o processo de alfabetização. Dificuldades para aprender a ler. O grau de dificuldade no processo de aprendizagem da leitura também depende da transparência da ortografia de cada língua que utiliza o sistema de escrita alfabético. Mas o que significa isso mesmo? Então, gente, significa que quanto maior a semelhança entre o número de grafemas e fonemas, maior será a transparência da ortografia. Então, olha bem, gente. Se nós temos as palavras com grafemas e fonemas semelhantes, por exemplo, rato,
Então, nós temos o grafema, rato. E os fonemas? Rato. Também são dois, né? Então, essa semelhança, ela será uma ortografia transparente. Então, essas palavrinhas, o aluno, ele consegue, né? A criança consegue se apropriar melhor. Então, por isso que ele aprende com mais facilidade essas palavras. Gato, rato, pato, boneca. Por quê? Boneca também tem 3 grafemas, 3 fonemas. Então, ele vai perceber essa ortografia. Claro que ele não vai conceituar, mas ele vai perceber que para escrever, então às vezes o fonema dele vai ser representado somente por uma letra, pode ser consoante ou vogal. Então é muito prático você, quando está lá dando um ditado para a criança e você fala assim, vamos escrever itens de aniversário, e quando ele escreve lá, você coloca lá bala, ele às vezes coloca 2 letras As. Então ele percebeu que a escrita representou a fala ali dele através das vogais. Para ele está bem, ele já entendeu o processo, como funciona, dos fonemas pelo menos. Agora ele precisa melhorar aí nos grafemas. E aí, ou seja, se o sistema de escrita da língua refletir fidedignamente a sua correspondência fonológica, apresentando uma sequência linear de fonemas, caracteriza-se uma ortografia do tipo transparente ou regular. Porém, gente, quando o número de grafemas for maior do que o número de fonemas, a ortografia é considerada opaca ou irregular. Assim, a associação entre grafema e fonema será mais complexa. Então, por isso que nós mesmos, professores, a gente ama trabalhar com as palavras que você lê ali, tem a quantidade de grafemas e fonemas. Então, a gente sempre, até no exemplo do quadro, nós trabalhamos os nomes das crianças, e nós mostramos às crianças o nome, tem uma lista de nomes na parede, tem a fichinha dele, e a gente pega esses nomes e coloca ali escoradinho no quadro, e geralmente no começo da alfabetização, no processo, a gente pega as palavras mais fáceis, por exemplo, Alice, né? Por que a gente pega? Porque Alice é a mesma quantidade de grafemas e fonemas, né? Então a gente acaba fazendo esse uso dos grafemas e fonemas. Quando a gente pega lá um aluno que é escrito com W, Y, a gente vê que a criança tem mais dificuldade para entender e acaba ela usando em outras palavras mesmo o fonema, o que ela acha que é um fonema, que é o fonema para ela acaba usando em outras palavras quando a professora quer que ela complete uma parlenda, por exemplo. Ela vai completar a parlenda se tem o som de I, tem o som de I, o fonema, ela vai perceber o que? Ela coloca às vezes Y, porque está no nome dela. Então, ela não está errada, né? Porque é o som que ela está ouvindo e é o que ela aprendeu que representou o grafema. E então, gente, falando da alfabetização cientificamente, o que acontece? O que mostra a investigação empírica? Bom, gente, nós temos as consoantes que são produzidas com forma de obstrução do ar. Então, vocês podem estar. Todo professor tem que falar o alfabeto para entender. Por quê? Por que isso? Depois eu vou mostrar para vocês. Então, por exemplo, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P. Desculpa, gente.
Então, tem que falar as consoantes para sentir a obstrução do ar. E esse processo de alfabetização não adianta a gente só ficar lá. Claro que é bom você cantar o alfabeto, ler o alfabeto com os alunos, isso é importantíssimo. Mas ele tem que entender que B, C, D. Então, a professora, o professor sempre dão ênfase, né? Quando vão falar o alfabeto junto com os alunos. Quando o professor faz a leitura oral do alfabeto que está lá no quadro ou acima do quadro, ele tem que estar preparado para mostrar ao aluno como a boca faz e perceber. E isso, gente, até bom com a máscara ou sem máscara, não importa se você está lá no vídeo, a criança está te assistindo pelo vídeo, mas ele tem que entender quando fala o alfabeto. A, E, I, O, U. Viu? Quando eu falei as vogais, automaticamente a minha boca abre, que sai o som das vogais, porque elas são produzidas com quase nenhuma obstrução do ar. Quase nenhuma. Não tem nenhuma, não tem nenhum quase. E, I, O, U. Quase não tem obstrução do ar. E os glides, que são as semivogais, vogais usadas de formas não silábicas. Então, são as semivogais, né, gente, que nós conhecemos muito bem. Então, vamos lá, né, gente? A alfabetização é um processo que nós temos que alfabetizar. Então, nós temos que entender que o português brasileiro, que para serem alfabetizadas, as crianças precisam entender o princípio alfabético. E nós, professores, também. Mas como elas vão entender? Vocês vão pedir para elas conceituarem? Claro que não. Mas elas têm que entender o princípio alfabético para poder ser alfabetizada. Então, o que elas têm que aprender que os nomes das letras precisam ser aprendidos antes dos sons destas. Então, vamos voltar lá atrás. Quando eu falo o alfabeto A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, faço uma dancinha, eu pulo a sapequeira, como diz o outro, eu estou balançando a criança no balanço, eu estou falando o alfabeto, eu brinco de bingo, eu faço tudo isso. Pode continuar fazendo, gente. Não está nada errado. Está certíssimo. O maior problema aqui que a gente vê é a questão do aluno estar acompanhando a pronúncia correta que o professor faz ao pronunciar as letras do alfabeto. Então, os alunos precisam entender os nomes das letras. Eles têm que ser aprendidos antes dos sons destas. Então, por exemplo, A, B. Que legal, né? B. São uma letra que eu encosto nos lábios. Ela é uma letra bilabial, né? Como diz. Então, se eu falar com os alunos, gente, será que tem mais alguma letra igual a letra B que encosta os dois lábios quando eu pronuncio? Vamos tentar descobrir. Quem vai achar? Quem vai descobrir? Então, vamos lá. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Aí alguma criança vai gritar: professora, a letra P. Então, B e P encostam os lábios. E essa descoberta será muito importante quando ele já estiver escrevendo muito bem. Então, por isso que a gente fala assim,
Eu uso P e B. Eu uso o M antes do P e B. Por quê? Porque são as 3 letras do alfabeto que são bilabiais. Professores devem conhecer a eficácia do uso de metodologias que possuem instruções explícitas de habilidades fonêmicas. Então, gente, é muito importante que você entenda a metodologia que você vai aplicar na sala de aula. Por exemplo, se vocês forem trabalhar com um método autofônico, vocês vão estar trabalhando Babebi Babu, Caça-Cicocu, Dada de Dodu, e vão estar ensinando a criança como pronuncia aquela sílaba e vão ensinar através de sílabas. Você tem que entender que a criança começa a entender a escrita através desse método autofônico. Então, eu não posso... tem professor que fala assim, eu mesclo um método com outro. Não tem como. Porque cada método que você levar para a sala de aula vai estar propiciando aquela criança a entender o processo de escrita ou de leitura. Então, ela não pode misturar. Você não pode misturar lá dentro da sala. Você apresenta textos. Num dia, no outro, você apresenta sílabas. Vai confundir muito a mente da criança. Então, não existe. Quando alguém fala assim, eu mesclo os métodos, não tem como, gente. A pessoa ali, ela não está entendendo o processo de alfabetização. E não tem como você mesclar. Professores que têm conhecimento sobre o princípio alfabético, estrutura da linguagem e instrução fônica aplicada na sala de aula influenciam positivamente os resultados dos alunos. Tá vendo o que eu quero dizer? Se você usa o método tradicional, você tem que ir até o final com o método. Aí, quando ele entender todo o processo, ele foi através desse método. Porque se você começa no Babebi Babu e no outro dia você apresenta um texto e vai pedir para que o aluno circule no meio do texto a palavra tal. A criança está aprendendo por sílabas. Aí no outro dia você pede, no outro dia você volta. Será que o conhecimento que a criança está adquirindo no processo de alfabetização não vai ser influenciado? Vai ficar mais complexo do que ele já é. Então, gente, aqui eu não estou falando nada contra nenhum método, porque quando o professor ele entende o princípio alfabético, o método que ele trabalhar vai propiciar positivamente os resultados dos alunos. Mas se ele não conhecer, ele vai mesclar sim. E a cabecinha da criança vai ficar, como dizem os meninos, vai bugar, né? Porque não está entendendo o processo, ele tem que passar a entender. Quando a criança, ela tem que entender algumas características do português brasileiro. Entender não como conceituando. Então, por exemplo, toda sílaba em português tem um núcleo, que precisa ser uma vogal. Então, gente, quando o professor também entende desse núcleo, ele passa a olhar a criança dentro do método que ele vai ensinar, ele vai olhar o processo de escrita da criança. As crianças também vão passar a entender que tem muitas palavras polissílabas no português brasileiro e que ele também é rico em ditongos e tritongos. Tem agrupamentos consonantais, são fonologicamente permitidos apenas no início da sílaba,
que as codas das sílabas em português consistem em não mais de uma consoante. Nós temos abundância de vogais nas palavras e que todas as palavras lexicais são acentuadas em uma única sílaba. Das 26 letras do alfabeto nosso latino, que as letras K, W e Y não são usadas nas principais palavras em português, embora possam ser encontradas em muitos nomes próprios e de palavras de origem estrangeiras. Quilowatts, né? Quilogramas, algumas palavras que não são do nosso português. Por isso nós encontramos. O português também, gente, distingue letras maiúsculas e minúsculas e usa marcas diacríticas, que os 5 sinais que eu expliquei para vocês. E que a maioria das vogais do português brasileiro representa mais de um fonema. E as consoantes também têm regras contextuais, é claro, e que a maioria dos nomes de letras em português do Brasil contém fonemas que correspondem aos sons que as letras representam, e que o sistema de escrita em português geralmente é descrito como não sendo completamente irregular. Então, o que o professor pode fazer na sala de aula? Mostrar à criança de pronúncias de pares, como, por exemplo, pipe, mostrando a diferença de som e de articulação. Então, para serem alfabetizadas, as crianças precisam entender o princípio alfabético e as correspondências letra-som específica do português. Os nomes das letras são aprendidos antes dos sons destas. O conhecimento do nome das letras pode promover o aprendizado do conhecimento dos sons delas. Então, os professores devem conhecer a eficácia do uso de metodologias que possuem instrução explícita de habilidades fonêmicas no ensino de leitura, especialmente para crianças com dificuldades. Professores também que têm conhecimento sobre o princípio alfabético, estrutura da linguagem e instrução fônica aplicada na sala de aula, esses professores influenciam positivamente os resultados dos alunos. Então, por exemplo, as categorias como C e G maiúsculos têm formatos parecidos, mas que têm sons diferentes. Eu vou falar isso para o aluno? Não, mas eu vou apresentar palavras com C e palavras com G. Os maiúsculos, é claro, que têm uma escrita parecida. Então, vocês têm que ajudar a induzir padrões por si próprias. Praticar com exemplo. A falta de conhecimento sobre propriedades básicas da língua. Então, para as crianças aprenderem melhor, é necessário que os professores aumentem o conhecimento sobre a linguagem e a escrita e a habilidade de aplicar tal conhecimento no processo de alfabetização. Treiman e Kessler, eles já colocam para a gente essa questão na alfabetização. Enfim, gente, o grau de dificuldade no processo de aprendizagem da leitura depende não só de diferenças individuais da criança, como de propriedades específicas do sistema de ensino. Então, aprender a ler em um sistema de escrita alfabético, como o português, exige o conhecimento de a escrita representa uma sucessão de unidades fonológicas, os fonemas. E a tarefa do professor é auxiliar as crianças a entenderem o princípio alfabético em geral, bem como as relações entre fonemas e grafemas, que são específicas do sistema de escrita do aprendiz, como de propriedades específicas do sistema de escrita. Então, percebe-se a necessidade de maior conhecimento dos professores sobre propriedades do sistema de escrita. Eu quis, com esse vídeo, mostrar como acontece a alfabetização dos alunos. Bom,
Como eu falei no começo, esse é mais um vídeo sobre alfabetização. Eu sou Cleusa Passos. Gostaria que você desse aí um like, curtisse, né, comentasse e até compartilhasse com seus amigos. E se você não for inscrito, se inscreva para o meu canal. É um canal sem filtro, tá, gente? É dentro do processo de alfabetização, é sem filtro, mas é com referência correta, são boas referências. Esse vídeo a referência desse é o ABC da alfabetização do MEC, tá bom? Porque é uma referência boa para todos vocês. Beijo para todos vocês. Alfabetizem bem, que dependemos muito de vocês.